Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações e eu começo com a minha autodescrição. Sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros que estão semi-presos e uso óculos. E hoje nós recebemos Eduardo Sugizaki, que é autor do livro A Doença de Carrion, uma história dos limites do conhecimento clínico. Ele se descreve como um homem branco, tem cabelos curtos, lisos e usa óculos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações. Obrigado, Ana, por me convidar e por me receber. É um prazer ter você aqui com a gente. Começa contando pra gente, então, o que é a doença de Carrion, até para contextualizar aqui pra gente. Então, gente, a doença de Carrion recebeu esse nome na década de 1880. Mas ela é conhecida desde tempos imemoriais nos Andes peruanos, a partir de uma certa altura dos Andes, como verruga peruana. Nós nem sabemos os nomes mais antigos nas línguas indígenas. Não é nesse sentido que a nossa pesquisa se dirigiu. A doença da verruga peruana, ela tem uma importância social e política da maior envergadura para a América Latina, porque na década de 1870, o capitalismo mundial organizou a subida dos Andes através da ferrovia transandina, a partir de Lima. Quando a construção da ferrovia atingiu a zona endêmica da verruga peruana, houve a maior epidemia da história dos operários latino-americanos. Por que a maior? Porque é a obra de maior destaque em que participaram trabalhadores vindos de toda a América Latina e até de fora da América Latina, já que vieram os engenheiros norte-americanos, alemães de outros países. O impacto dessa doença sobre os trabalhadores foi tão grande que na época da construção todo mundo dizia que havia um trabalhador morto para cada dormente que estava debaixo dos trilhos da ferrovia. Na década de 1880, um estudante de medicina da Faculdade São Fernando de Lima, no Peru, onde eu estive, e onde eu trabalhei também fazendo pesquisa da doença, o estudante Daniel Carrion se auto-inoculou com o sangue da verruga peruana para conhecer clinicamente a doença, da onde vem o nome da doença atual, doença de Carrion, porque esse estudante morreu vítima da doença, se tornando o maior mártir, por assim dizer, o maior herói do conhecimento médico da doença. Certo. E aí conta um pouco mais pra gente como que foi esse processo de identificação da doença. Então, o meu livro, ele se dedica muito mais ao conhecimento, ele se dedica exclusivamente, na verdade, ao problema do conhecimento médico da doença, que começa antes, inclusive, da década de 1870, o conhecimento médico deve de ter começado pelo menos aí na década de 1840, e eu me dedico no livro a esse conhecimento médico que vai até 1913. Há muita história do conhecimento médico ainda posterior a esse período. Para mim, o conhecimento médico que o livro oferece, a história desse conhecimento médico, é importante para subsidiar a história que não foi narrada ainda, que é a história econômico-política, dessa catástrofe, dessa epidemia que atacou os trabalhadores, os operários da ferrovia transandina, que não foi ainda cinematografada, por exemplo. Um evento histórico dessa magnitude não teve ainda, nem da parte da historiografia histórico-econômica, nem da cinematografia, a atenção que mereceu. O meu livro é um humilde trabalho dessa perspectiva epistemológica. Ele pertence inteiramente à Escola Francesa de História e Epistemologia da Medicina. Ele foi orientado na França por um historiador que se dedicou a outra doença de presença na América Latina, que é a doença de Chagas, que é o professor François
Delaporte, já falecido. Nesse trabalho eu contei com a parceria e com o diálogo de pesquisa aqui da Universidade Federal, na pessoa do professor Marlon Salomon, e que respondeu pela orientação aqui na UFG. E esse livro, ele é o resultado de um prêmio concedido pela CAPES através da nossa editora, financiado pela CAPES para a nossa editora, a editora da UFG, que escolheu entre um grande universo de teses doutorais algumas teses que seriam publicadas, e a tese que foi defendida no ano de 2011 foi publicada no ano de 2014. Muito obrigada pela sua participação. E olha só, essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.ufg.br. Acesse e boa leitura!